Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Esdras, capítulo 4. Nós começamos a ler esse livro de Esdras mostrando o retorno dos exilados de Judá da Babilônia para Jerusalém, onde eles começaram então a empreender a reconstrução pelo altar do Senhor depois do templo e planejavam reconstruir aquela cidade, os seus muros. E apesar do receio que eles tinham dos povos ao redor, eles começaram essa reconstrução, um tempo de restauração e restituição de Deus para o povo de Judá. Mas não demorou muito até que eles enfrentaram resistência dos povos ao redor. Os samaritanos, que eram uma mistura de judeus com outros povos ao redor, que haviam sido enviados para morar naquele lugar, de forma enganosa, ofereceram ajuda para a obra, mas na verdade eles estavam agindo traiçoeiramente como inimigos do povo de Deus. Isso nos lembra do que Jesus nos disse, o evangelista João registrou em seu evangelho, João 16:33, quando Jesus disse: "Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus estava prometendo aos seus discípulos, a cada um de nós, uma palavra de paz ao estarmos em comunhão com Ele. Porque apesar da resistência, da oposição que é real nesse mundo, para todo aquele que quer viver a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, o Senhor Jesus nos encoraja, porque Ele venceu o mundo. O mesmo apóstolo João também escreveu em sua primeira carta que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Então te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Esdras 4. Seja encorajado pela palavra de Deus, receba da paz do Senhor com essa leitura. E ao final eu e a Rafa também queremos orar pela sua vida e pelas nossas famílias. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer revelação, entendimento nesse dia para nós. Pai, obrigado por esse novo dia, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós clamamos a ti, Pai, pedindo que nós possamos receber a porção especial que o Senhor tem para cada um de nós no dia de hoje. Revela a tua palavra a nós, traga discernimento, entendimento. Amém, e revelação daquilo que o Senhor tem específico para cada família que aqui se reúne conosco em fé, em oração, em leitura da tua palavra. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim então, acompanhe conosco, Esdras 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Subornaram oficiais para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano deles. Durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, tudo aconteceu depois do período do Império Assírio, depois do período do Império Babilônico, quando a Pérsia então estava governando, dominando aquela região. Então, no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, deixando claro, por mais que o texto bíblico não faça um julgamento de que Zorobabel e os líderes de Judá não deveriam aceitar essas pessoas que estavam oferecendo ajuda, em nenhum momento o texto diz que eles deveriam participar ou não da obra, mas fica claro que eles estavam agindo traiçoeiramente, porque eles fizeram essa acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, logo depois que eles tinham oferecido ajuda para eles na reconstrução. Eles tentaram desanimar o povo, né? Tentando desanimar de alguma forma. Diz, nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes,
A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaico. A partir desse verso 8 que nós chegamos, o texto que estava em hebraico até aqui começa a ser escrito em aramaico, a letra e o alfabeto com a qual eles escreveram essa carta aos governantes, aos reis, para desencorajar a construção do templo do Senhor e da cidade de Jerusalém. Diz assim: O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Do comandante Reum e do secretário Sinzai, com o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e o das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares ao oeste do Eufrate. E aí diz que essa é uma carta que foi mandada a eles. Sim, observe que quem está escrevendo essa carta, esse grupo que havia oferecido ajuda para Zorobabel, Jesua, na construção do templo do Senhor, eles mesmos escrevem uma carta ao rei para acusar o povo de Deus e desencorajar a construção da cidade. E essas pessoas eram autoridades do povo. Aqui menciona, como a Rafa leu, juízes e oficiais, eram pessoas em posições de autoridade. Por isso nós devemos nos lembrar da instrução bíblica de orarmos não apenas pelo presidente, por aqueles em mais altas posições de autoridade, mas a Bíblia nos instrui a orar por todos em posição de autoridade. Oramos pelos diretores das escolas onde nossos filhos estudam, oramos pelas nossas lideranças no nosso trabalho, oramos por aqueles que estão exercendo autoridade nos níveis municipais, estaduais e federais e por todas as pessoas em posição de autoridade. Boa parte da nossa paz, da quietude, do sossego na nossa sociedade depende de nós orarmos ao Senhor em favor daqueles em posição de autoridade, para que tenham paz, para que tenham sabedoria de Deus e governem de fato representando bem o Senhor. E essa é a cópia da carta que eles escreveram então. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, enviamos essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores. Nestes arquivos, o rei descobrirá e saberá que esta cidade é rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pela qual foi destruída. Informamos ao rei de que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. Então, aquele mesmo grupo que estava oferecendo ajuda aos judeus para reconstruir a cidade, os muros, agora eles estão falando que não deve ser reconstruída e falando contra o povo para o rei. Sim. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebelião e de revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora que esses homens parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes na presença de Reum,
do secretário Sinzai e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então nós vemos que esse capítulo 4 de Esdras, como o povo de Deus foi desencorajado por inimigos, traidores, perseguidores que estavam resistindo à vontade de Deus e parar a construção da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor depois do retorno do povo de Judá do exílio da Babilônia. Deus havia ordenado ao seu povo, especificamente Zorobabel, que era o governante daquela cidade de Jerusalém, que estava praticamente em ruínas, e também a Josué, também chamado de Jesua, o sumo sacerdote, que liderassem o povo na reconstrução da sua cidade. Deus mandou profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo a reconstruir aquela cidade, porque essa era uma bênção de Deus de restituição, de restauração. E Deus prometeu que, como uma recompensa, uma consequência desse compromisso deles com a obra de Deus, eles seriam prosperados, Deus abençoaria as suas gerações. E é lógico, o inimigo vem para oferecer resistência. Assim acontece com cada um de nós quando nós nos comprometemos a buscar a vontade de Deus para a nossa família, viver de acordo com a vontade de Deus. Existe resistência, se não de uma maneira, resistência de outra. E Jesus disse que Ele estava sempre conosco, nos encorajou. Ele disse, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições. Jesus se referia a nenhuma outra coisa senão resistência ao vivermos a vontade de Deus. Nesse mundo vocês terão inimigos, traidores, como o próprio Jesus tinha Judas Iscariotes, mas Jesus disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uma outra observação que eu faço nesse texto é que em nenhum momento a Bíblia diz que Zorobabel ou Josué ou o povo de Judá foi instruído a impedir esse povo que veio para, a princípio, ajudar. Na verdade, eles estavam agindo traiçoeiramente. Em nenhum momento a Bíblia diz que eles deveriam ser impedidos de ser envolvidos na obra do Senhor. A exemplo do próprio Senhor Jesus, nós vemos que, apesar de Jesus saber que Judas Iscariotes era um traidor, ele também estava querendo agir contra Jesus. O Senhor Jesus nunca impediu Judas Iscariotes de sentar à mesa com ele, de participar das suas refeições e até mesmo do seu ministério. Então, apenas faço essa observação para nós refletirmos como cristãos, especialmente você em posições de liderança. Reflita, cabe a nós selecionarmos quem vai trabalhar conosco ou não? Cabe a nós impedirmos pessoas de se unirem a nós? Isso possa ficar para sua reflexão, porque, em primeiro lugar, Jesus não impediu Judas Iscariotes de ser parte dos seus discípulos e de participar da sua comunhão. E, em segundo lugar, nós vimos nesse texto de Esdras 4 que, apesar de Zorobabel e Josué terem impedido esses homens de participarem da construção, esses homens traidores foram por outro caminho. Eles estavam determinados a trabalhar como resistência e perseguirem o povo de Deus, de uma maneira ou de outra. Na minha experiência, nós lideramos muitos voluntários e nós não impedimos ninguém de participar conosco. Qualquer pessoa, independente do seu background, da sua religião, das suas crenças, qualquer um é bem-vindo a voluntariar conosco e eles vão ficar se eles decidirem ficar. Nós, como líderes, estipulamos como nós trabalhamos, quais são os valores, quais são as diretrizes, e aqueles que quiserem trabalhar sob as nossas orientações, sob as direções que Deus tem nos dado, vão trabalhar, aqueles que não quiserem vão se afastar. Então reflita sobre isso, que nós possamos a cada dia estarmos sempre encorajados, sabendo que haverá resistência para buscarmos a vontade de Deus. Mas o Senhor nos chama a estarmos encorajados, a persistirmos, não olhando para o inimigo ou para dificuldades, mas sempre para a ordem do Senhor, de avançarmos para fazermos a vontade dEle, vivermos o que Ele tem nos chamado para viver. E nós avançamos também orando, pedindo ao Senhor para livrar-nos de todos os males, Amém. Para afastar todo o inimigo, para afastar todo o homem mau, para afastar toda mulher imoral. Então também, além de nós confiarmos nesse cuidado de Deus, que é o Deus que livra e protege, ainda que em toda essa história de Israel nós vemos tantas oposições, o tempo todo nós vemos o cuidado de Deus, muitas vezes Deus dando vitória mesmo sem eles ativamente estando lutando.
Deus dava vitória, confundia os inimigos. Amém. E essas são estratégias de oração, de intercessão que nós fazemos para a nossa família também. Pedimos que o inimigo seja confundido, pedimos que o inimigo seja afastado de nós, da nossa casa, da nossa família, e que Deus nos livre de todas essas pessoas que vêm contra os propósitos de Deus. Elas vão vir, mas que em nome de Jesus Deus possa paralisá-las, Deus possa enviá-las para longe de nós, de nossa casa, e que os propósitos e os planos de Deus que tem para a nossa casa, para a nossa família, possam se cumprir, que não seja paralisada nenhuma obra, nenhum propósito, nada que Deus tem para nós. E nós vamos ver ao longo dessa história que eles vão continuar, eles vão celebrar, ainda que teve essa paralisação, o propósito dessa reconstrução vai acontecer, né, meu irmão? Independente da resistência, o povo de Deus seguiu encorajado. E a promessa de Deus é que quando nós estamos no nosso coração comprometidos com a vontade de Deus, obedecendo às direções do Espírito Santo, se o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Nós queremos orar nesse sentido, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, Amém. de tudo aquilo que trabalha contra os planos de Deus em seu favor, toda a resistência do inimigo caia por terra e que nós tenhamos sabedoria e dependência de Deus para momento a momento avançar na história, nos planos que Deus tem para as nossas famílias. Amém. Vamos orar juntos, te convidamos a colocar seus motivos de oração, suas ações de graças diante de Deus agora e queremos orar com você. Muito obrigado, meu Pai, pela sua soberania, pela sua sabedoria, sua grandeza e a verdade de que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós. Sim, obrigado, Pai, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado e nós sabemos que nós viveremos com a nossa família cada uma das suas boas promessas. Por isso, Pai, colocamos diante do Senhor nossas vidas com ações de graças, te damos nosso louvor, adoramos o Senhor e te agradecemos por todas as suas bênçãos e a certeza de que o Senhor está sempre conosco e tem cuidado de nós em cada detalhe da nossa existência. Obrigado por zelar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelas nossas finanças. Obrigado por proteger a nossa agenda e afastar de nós homens ímpios e mulheres imorais. Nós oramos especificamente por isso hoje, para que o Senhor proteja a nossa família, a nossa casa, os nossos veículos, nossos negócios, ministérios, tudo que toma o nosso nome. Sim, meu Pai. Declaramos cobertos debaixo do sangue precioso de Jesus. E pedimos que o Senhor afaste para longe de nós, Pai, todo o mal. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, oramos te pedindo, Pai, livra-nos de todos os males e das tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal para que não sejamos deles aflitos. Entregamos ao Senhor a nossa família e cada motivo de oração específico que agora é apresentado diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor contemple e responda, meu Deus. Faça cessar dos nossos corações toda preocupação e ansiedade. Eu e a Rafa declaramos paz sobre essa pessoa que ora conosco, Senhor, agora, como Jesus também falou, casa, ao encorajar-nos, ao perseverarmos. O Senhor Jesus disse que nos disse essas coisas para que nele, em Jesus, tenhamos paz. Porque no mundo teremos aflições, mas ele nos encoraja a termos bom ânimo, porque o próprio Jesus venceu o mundo. Amém, declaramos Pai, paz sobre essa pessoa que ora conosco agora. Pai, saúde, a certeza do seu cuidado. Declaramos saúde plena e restaurada. Em nome do Senhor Jesus. Bem-estar, alívio e prosperidade. Paz, declaramos Senhor, a bênção do Senhor que nos enriquece, não acrescenta dores. E entregamos ao Senhor a nossa família e todo o nosso futuro. Dá-nos sabedoria, Pai, para persistirmos obedecendo as tuas palavras, na certeza de que o inimigo, nada e nem ninguém poderá impedir nossas vidas, nossa família de viver o que o Senhor tem para nós. Obrigado, assim seja, Pai, pela sua fidelidade, pela sua grandeza. Obrigado por pelejar em nosso favor e nos garantir a vitória. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Nós te damos graças, Pai. Confiamos nossa família sob os teus cuidados e assim oramos com fé e gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito sua vida. Um abraço, Amém. Cris, vi que você está aí com a gente. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, sua saúde. Nós temos orado assim por você. Que a paz do Senhor seja sobre cada um dos lares. Então, hoje é sexta, último dia finalizando essa semana. Glória a Deus por tudo que Deus tem nos ensinado essa semana.
E nós tiramos amanhã o dia de descanso e voltamos no domingo, né, meu Vamos amor? continuar com essa leitura de Esdras. Te encorajamos a continuar conosco. Nosso plano é concluirmos essa leitura de Esdras, em seguida Neemias e Esther também, que aconteceram nesse mesmo período histórico. E assim eu e a Rafa vamos concluir toda a leitura da Bíblia aqui nessa live Família e Fé com vocês. Te encorajamos também a orar pelo encontro do G20. São nações ou líderes das nações mais poderosas que estarão se encontrando nesses próximos dias para a reunião. E como nós vimos nesse texto de hoje, somos encorajados pela palavra de Deus a orar por todos aqueles em posição de autoridade, pelas relações internacionais que o Brasil tem também com outros países. Então lembre-se de estar orando pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, independente da sua preferência política ou se você concorda ou discorda dos resultados das eleições, independente disso, o que a Bíblia nos instrui não é criticarmos os que estão em posição de liderança, mas orarmos por eles. Então, obrigado por orar, como eu e a Rafa, nossa família sempre fazemos. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil, nossa nação, sobre as nossas casas, hoje e sempre. Deus os abençoe, nós amamos vocês. Um abração.